Saudações artísticas, este é o podcast Observatório da Cultura, um espaço onde a arte vai para além do espetáculo. Ela se torna conversa, escuta e atravessamento. Nessa nova série, nós vamos nos encontrar com os selecionados do edital de ocupação do teatro da Escola Livre Dogro Pontapé. Este projeto entende cada obra como além do que uma apresentação. É diversidade, é criatividade, é construção e coletividade. Convidamos vocês a acompanhar com a gente e conhecer os participantes do edital de ocupação do Teatro da Escola Livre Dogro Pontapé. Vem com a gente que o Observatório da Cultura está começando. No encontro de hoje, nós vamos falar com o ator e professor de teatro, Célio Dávila, que traz a proposta Um Conto e 3 Histórias para o edital de ocupação do Teatro da Escola Livre. Um Conto de 3 Histórias é a atividade que encerra o edital de ocupação da Escola Livre Dogro Pontapé, com o artista e professor de teatro, Célio Dávila. Célio, conta pra gente, você traz 3 contos clássicos, a Cinderela, Chapeuzinho Vermelho e O Gato de Botas, mas você traz também uma releitura desses contos. Conta um pouquinho pra gente como que é a sua proposta de Um Conto de 3 Histórias. Bom, essa história pra mim, ela tem muito a ver com a minha própria trajetória enquanto artista, né? O ato de ser professor me levou para a escola e o ato de ir para a escola levou os alunos a me pedirem para conhecerem as versões originais, entre aspas, dos contos, né? Por tudo que eles já ouviam falar, das versões sombrias e tudo mais. Quando em 2023 somou essa provocação dos estudantes com o fato de que a gente tinha o grupo no Celtem Puppets que estava fazendo uma ação de ateliês de criação de cenas, eu criei separadamente 3 contações de história. A primeira que eu criei foi O Gato de Botas. O Gato de Botas eu me preocupei em pegar a versão do Charles Perrault, que é a primeira com esse nome, né, que surgiu na nossa história, e criando já com um universo mais próximo do público infanto-juvenil, que eu sabia que seria o público que teríamos no evento e também o público da escola, trazendo aí elementos da internet, memes e coisas do tipo para conduzir essa história. Depois disso surge a história da Cinderela, em que eu já abordo outros dos famosos cronistas, né, os chamados canônicos, Irmãos Grimm, que trazem a versão que é totalmente diferente da que a Disney faz a gente conhecer, porque a Cinderela não tem nenhuma fada madrinha, ela tem uma árvore mágica com passarinhos que fazem as coisas para elas. E aí, deixando tudo ainda mais contemporâneo, a gente tem a Chapeuzinho Vermelho, em que é uma versão baseada numa menina que coleciona figurinhas da Copa do Mundo. Então, foi uma soma dessas brincadeiras que acabou levando para esse lugar da criação do espetáculo, que junta essas 3 histórias como se fosse um enredo único, começando na Cinderela e o tempo vai passando à medida que esses personagens vão se conhecendo e se encontrando, ou às vezes nem se encontrando, mas ficando a conexão para o público perceber entre uma história e outra. Bacana. E como que você traz, então, né, nessa proposta de releitura, de revisitar, de trazer coisas que não estão aí tão abertas para o grande público, né? Como que você conecta a reflexão e o humor? Porque, né, você trabalha essas 2 propostas aí, né, nessa contação. Como que você conecta isso? Eu acho que principalmente na Cinderela é bem interessante isso e bem divertido, porque o humor eu trago de algumas formas, não só com as referências online, mas com a conexão com o nosso cotidiano também, né? A festa da versão dos Grimm não é um baile de 3 dias. Então eu brinco bastante com a localização, até hoje só apresentei em Uberlândia. Então eu sempre brinco, não é um baile qualquer, é tipo um Camaro, então cada dia tem um cantor famoso e não sei o quê. E a parte da reflexão eu coloco nos estereótipos dos personagens, porque assim como nos contos tem a coisa melodramática mesmo, né? Os personagens são muito bonzinhos ou muito malvados. E o príncipe, que historicamente é aquele que salva a Cinderela,
Eu brinco com uma atmosfera de um príncipe que tem um comportamento um pouco questionável socialmente, que o público geralmente já fica, nossa, mas esse príncipe aí tá meio estranho, né? Essa coisa de... Na versão dos Green, ele coloca piche para prender a Cinderela nos degraus, para ela não conseguir fugir, né? Então, lendo essa violência, vamos dizer assim, que tem na história, eu pensei, como é que a gente mostra que isso dialoga com questões cotidianas de, entre aspas, pequenas violências que são grandes e a sociedade finge que não são, né? Ao mesmo tempo que, como transformar isso em algo que é mudado depois? E aí a conexão com o Gato de Botas vem também porque eu ficava um pouco pensando, nossa, mas aí o príncipe é um vilão e ela fica com o vilão. Então, quando no Gato de Botas o príncipe se torna rei, eu falo um pouco dessa transição, né, de como ele mudou depois do casamento e tudo mais, trazendo uma mudança de personalidade mesmo no personagem para ele se tornar, no Gato de Botas, inclusive, o rei geralmente é o personagem favorito do pessoal, enquanto na Cinderela o príncipe, o pessoal, nossa, que personagem terrível. Bacana, que bacana essa reflexão. E conta pra mim então, né, já que você está trazendo essas provocações que te levaram a criar isso, essa proposta do espetáculo, quem é então Célio Dávila nessa proposta do teatro em Uberlândia, né? Qual é a sua contribuição, a sua participação nesse sentido? E conta pra gente também, nesse horizonte que você ocupa hoje, né, do teatro na cidade, quais são seus sonhos, assim, qual é o seu horizonte, para onde que você vê o seu trabalho, né, se encaminhando? Eu acho que o meu trabalho sempre foi um trabalho de entender qual é a minha história. Eu acredito, pela nossa proximidade, até você me conheceu num período em que eu estava entrando numa graduação em que eu não sabia nada sobre mim. Eu estava saindo de uma graduação forçada para entrar no teatro, que era o que eu queria de verdade. E criar uma peça de contação de história, para mim, é uma forma de dizer como eu cheguei a descobrir quem eu era. O processo de construção de um conto de 3 histórias dialoga com o período em que eu estava descobrindo o meu diagnóstico de autismo também. Então, o hiperfoco em contos de fada que existia desde a infância, que eu era louco nessas histórias, fez muito sentido a partir do momento em que eu tive esse diagnóstico e o quanto isso dialoga com a sala de aula, né? Porque me tornar professor, e digo isso que eu sou um professor que não consigo separar o ser artista do ser professor. Justamente por isso os meninos, eu quero tal coisa, eu sempre tento levar teatro, sempre tento fazer teatro. E não só fazer com eles, mas eu fazer para eu não sentir que eu estou perdendo a minha conexão com o teatro porque eu estou sendo só professor. E acho que esse é um grande desafio. Esse lugar que eu ocupo, eu acho que é o lugar de tentar equilibrar tudo isso. A gente é muita coisa na vida, é claro, mas sendo professor, sendo neurodivergente, sendo ator, equilibrar tudo isso às vezes é difícil, com todas as demandas que a gente tem. E o ato de contar histórias é um ato de refletir sobre quem a gente é e sobre esse mundo que rodeia a gente. Eu brinco que parte da minha formação e de estar aqui é porque lá, quando eu tinha meus 19, 20 anos, eu tive medo de sair de Uberlândia. E eu acho que isso diz um pouco também sobre os medos que a gente vê aí nos próprios contos de fada, né? E o quanto essa cidade, que inicialmente era um medo de sair, se tornou a responsável por quem eu sou hoje e parte da minha história também. Eu acho que todo texto que eu faço, eu quero citar como Uberlândia está presente nisso, porque o Célio que existe hoje não seria o Célio sem a Uberlândia, sem a influência da universidade, sem ter sido alguém que conheceu teatro assistindo peças no Grupo Pontapé também. Então, eu aprendi a contar histórias com essa cidade, com as pessoas dessa cidade. Eu venho dessa trajetória que hoje, nos últimos 2 anos, eu sinto que eu descobri quem eu sou. E não porque ele não sabia que era autista, mas porque agora que eu sei como o meu cérebro funciona, eu sinto que finalmente eu consigo mostrar para o mundo sem ter medo de mim, sem pensar, nossa, eu sou estranho. E não,
Eu sou esse contador de histórias, esse professor, esse artista que quer levar para as pessoas esses sentimentos que eu tenho. Um sentimento que é capaz de falar sobre assuntos que são difíceis, com humor também, com leveza, sem perder a reflexão. Enquanto professor, quando eu dou bronca, entre aspas, nos alunos, eles riem. Porque eu não consigo fazer isso sem manter a leveza também. Então, ontem, até no 6º ano, a gente estava falando sobre isso, falando uma coisa mega séria com eles e eles rachando. E eu, gente, não entendo, não dá. E é o lugar de ser quem a gente é. Eu acho que não dá para separar um Célio do outro, porque tudo sou eu, né? E tá nesse espaço e tá ocupando essa história agora é não só um ano em que muitas coisas têm me feito mostrar quem eu sou, mas também um lugar e um espaço de mostrar quem são os artistas de Uberlândia formados nos últimos anos. Uberlândia perdeu muito a cultura de criação de grupos nos últimos anos. A gente tem o trabalho de vocês que é inegavelmente de extrema importância para a gente, tem o pessoal da trupe, mas parece que Uberlândia não cria mais grupos. E isso é o que será? Será que é questão cultural da sociedade que se junta menos? Será que isso é uma questão de que as pessoas não conseguem conversar? Então, o que eu sozinho posso fazer? Primeiro, não estou sozinho, como a gente falou. A gente tem a Gabi aqui, tem toda uma equipe comigo, mas eu sinto que é um espaço de falar, olha, eu vou contar uma história para vocês, e sempre o teatro é contar uma história, e a gente sempre conta essa história coletivamente. O teatro, pela efemeridade dele, sempre é um só, né? Independente de quantas vezes você faça a peça, sempre vai ser uma. E acho que a partir do momento em que eu percebi o quanto a sala de aula é igual ao teatro, quando você dá o mesmo conteúdo diferentes anos e sempre é um universo diferente, eu percebi o quanto isso está presente em todos os momentos. Então, meu sonho era fazer teatro em grupo, quando eu comecei a fazer teatro. Eu nunca consegui estar num grupo, por várias questões, falta de dinheiro para manter um grupo, e a gente precisa ganhar dinheiro, e todas as coisas. Então, agora que eu tenho essa peça que é solo no palco, mas tem todo mundo que vem comigo, que me cede o espaço, que cede o trabalho para me ajudar e tudo mais, é uma forma também de dizer que contar histórias é contar um pouco de quem eu sou com todo mundo que contou essas histórias algum dia. Se alguém não tivesse um dia, sei lá, como a gente geralmente brinca, numa fogueira, falado pela primeira vez, olha, era uma vez uma menina assim, assim, não teria chegado em mim, na minha infância, uma história, e que eu não ia chegar hoje e começar essa história com uma música de uma novela sobre empregada, vestido de empregada e tudo mais. Então, acho que o Célio de hoje é um artista, um autista, um contador de histórias que sente orgulho, não só de quem ele é, mas de como o mundo me fez quem eu sou. Eu não consigo o tempo todo trazer tudo de todas as pessoas que me ajudaram a ser quem eu sou. Mas eu sinto que é inegável que cada encontro e cada relação que eu vivo fortalecem coisas em mim, seja pelo lado bom ou seja pelo ruim, porque a gente aprende o que a gente quer e também aprende o que a gente não quer com as pessoas e com as histórias, né? E nessa proposta de fortalecer, o encontro fortalecer, né? O que você gostaria que o público que vier assistir um conto de 3 histórias, se você pudesse resumir em uma palavra, o que você gostaria que o público saísse? Com o que você gostaria que eles voltassem para casa do encontro com você e com o seu espetáculo? Eita, essa foi boa, hein? Como diz, essa foi pedrada. Eu acho que... Eu não sei uma palavra, mas se fosse em uma ação, eu acho que é a ideia de contar mesmo. Eu sempre que faço a contação, eu penso... Eu queria que as pessoas vissem mais a importância de contar, não as histórias dos contos de fada em si, mas contar quem a gente é, contar as nossas histórias, as nossas influências. A gente é bombardeado por muitas referências e
algumas que a mídia mostra como se fossem certas. Eu sinto falta que as pessoas mostrem mais quem elas são e como as próprias histórias delas podem ser bonitas. Então, eu penso, nossa, se ele colocou aqui a Cinderela indo num show do Gustavo Lima, eu também posso, entre aspas, ser uma Cinderela, eu posso ter a minha história sendo contada como um conto, seja ele de fada ou não. E pra gente, né, finalizar, já agradecendo a sua participação aqui, conta pra gente qual que é a importância para você da participação no edital. A sua proposta é a que nessa edição ela encerra, né, as atividades que foram aí durante o mês de março e o mês de abril de atividades, né? Qual que é a importância de participar desse edital? Eu acho que tem níveis de importância diferentes, né? Enquanto pessoa que pela primeira vez em anos está saindo da escola, quando eu vi a oportunidade do edital de vocês, eu vi primeiro a chance de sair dos muros que me fazem tanto feliz para falar, olha, meu fazer artístico está aqui também. Vocês não sabem há anos o que eu faço, mas eu continuo fazendo. E saber que eu estou encerrando, que eu até imaginei pela data, mas agora foi a confirmação oficial, para mim traz uma dimensão também, não só de responsabilidade como pesado, né? Mas de honra no sentido do próprio formato, né? Eu acho que se começamos uma história aí com a primeira peça, a gente está encerrando com uma contação de história que, ao mesmo tempo, o formato que vocês fazem em si, o público que atinge, acaba sendo uma consequência do que eu falei, né, da história da cidade. A gente teve um perfil de grupos muito diferentes, pessoas com muito tempo de carreira, pessoas que estão num universo universitário ainda, pessoas que, igual eu, já estão há alguns anos fora. Então, acho que a importância desse trabalho de vocês é fazer circular o teatro, porque Uberlândia carece e sempre vai carecer, ao meu ver, desde eventos históricos como o fechamento do Teatro Rondon, que era tão importante também, de mostrar o teatro que a cidade faz com acessibilidade. Como é que a gente vai falar, Uberlândia não tem artista? Claro, estão cobrando, sei lá, R$3 mil no aluguel no espaço, né? Então, a gente ter o espaço e compartilhando da história de vocês, para mim, traz essa importância do retroalimentar também um espaço que influenciou em quem eu sou. E com uma brincadeira meio óbvia, mas eu acho que encerrar um projeto com um conto de fada é também um jeito de simbolizar o como vamos continuar sendo felizes para sempre, que é o momento do teatro, mas também enquanto resistência numa cidade que continuamente precisa criar finais felizes para que nossa arte continue vivendo. Célio, você quer dizer mais alguma coisa para a gente aqui no podcast Observatório da Cultura, onde a gente está, né, destacando os artistas que estão participando do edital de ocupação da Escola Livre, do Grupo Pontapé de Teatro, nesse começo do ano de 2026? Eu acho que eu posso reforçar isso que eu já estava dizendo sobre a escola. Uberlândia, às vezes, esquece o quanto ela é potente para a arte. Nós, em escolas e em espaços que o público não sabe onde está, produzimos muito. Muitos colegas e professores fazem teatro, fazem histórias, fazem trabalhos de desenho extremamente sensíveis. Então, Uberlândia é uma cidade que ela vive a arte de uma forma tão intensa, mas ela não consegue comunicar um lugar com o outro onde essa arte está sendo vivida. E não é culpa de ninguém, mas é falta de ter mais espaços e momentos como esse também. Eu acredito que, se eu posso falar uma coisa, tanto para quem acompanhar que não é daqui, Uberlândia sim é um espaço extremamente rico, por mais que às vezes possam pensar que não. E para quem é daqui principalmente, vamos ver mais o que acontece em Uberlândia, vamos perguntar para as pessoas o que acontece. E por fim, aproveitando também que eu encerro por opção, por uma questão dupla, né, a proximidade do nosso aniversário e também por abrir o seu mês de conscientização sobre o autismo, desde a minha descoberta também o que eu posso dizer é,
nós, pessoas autistas, neurodivergentes, estamos por aí e a gente está muito inserida no universo da arte. E a gente, às vezes, tem dificuldade de formar grupos por nossas questões de dificuldade social ou de comunicar com as pessoas, mas nossos universos e nossas histórias estão sendo contadas e cada vez mais, desde a minha descoberta, eu sinto que é preciso lembrar que o autista criança que, claro, precisa ser assistido, vai crescer e vai estar aqui ocupando um espaço e encerrando um edital de ocupação belíssimo. Célio, obrigada pela sua participação aqui no podcast e também, né, por ter se inscrito no edital de ocupação. O que a gente deseja para você é uma vida longa na arte, nas descobertas, nos encontros, nos aprendizados e principalmente no mostrar-se e mostrar a sua arte. Obrigada. Seguimos atravessados por esse encontro. Que essa conversa continue reverberando para você, assim como cada uma apresentação reverbera para o público que assiste.